Finalmente, eu sei que todos vocês estavam muito ansiosos por esse vídeo analisando a entrevista do Ciro Gomes no Roda Viva de ontem. Então já aproveitem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, venham fazer parte dessa nossa comunidade de reflexão que é o canal do Professor Leonardo. Talvez muitas pessoas tenham me visto ontem no Twitter interagindo, colocando as hashtags da entrevista do Ciro Gomes. Então, se você chegou recentemente aqui ao canal, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal de análises políticas. Não são análises isentas, porque eu não faço análise imparcial. Não tem jeito. Todas as minhas análises elas são parciais, porque eu faço baseadas nos meus pontos de vista, na bibliografia que eu li, nas minhas percepções. Mas as minhas análises elas são sempre racionais. Então, pode vir participar com a sua reflexão aqui no comentário e pode ter certeza que aqui você vai ver um canal bastante racional e principalmente sem qualquer tipo de propaganda política, sem qualquer mentira, sem qualquer tipo de sensacionalismo. Agora vamos falar da entrevista do Ciro Gomes. Essa foi uma entrevista interessante, eu a vi vi ao vivo e fiquei interagindo no Twitter, sempre mandando as minhas observações. O meu Twitter é @profileooficial, caso você queira me seguir lá. E também tem aquela outra rede social da câmera fotográfica, é canal Profileo. Eu não posso falar os nomes das redes sociais, mas já falei do Twitter, porque o YouTube não gosta disso. E eu vi ao vivo, tá? Se você não viu a entrevista, vai estar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa acompanhar aqui no YouTube. E essa foi uma entrevista boa para o Ciro Gomes. Eu não estou dizendo que ela foi uma entrevista boa ou ruim. O que eu quero dizer é que ela foi boa para o Ciro Gomes. E por quê? Porque o Ciro Gomes ele só conseguiu ir ao Roda Viva por conta de todo o trabalho que ele tem feito desde o final das eleições de 2018. Ele tem feito um trabalho de formiguinha, ele tem aparecido em programas de rádio, aparece no Pânico, aparece na internet, aparece com humorista, aparece com Gustavo Mendes, com o Maurício Meirelles, que era do CQC, aparece em rádio, dá palestra. Então o Ciro Gomes tem feito um trabalho de formiguinha que tem chamado a atenção e por isso agora ele conseguiu um espaço importante na televisão aberta. E isso é fundamental. Nós temos que lembrar que o Bolsonaro ele ficou 10 anos aparecendo na televisão aberta, no CQC, no Super Pop, e isso o projetou e ele conseguiu ser eleito presidente da República. Porque ele se preparou durante 10 anos para as perguntas que foram feitas para ele no período da eleição. Então quando eram feitas algumas perguntas, ele já estava craque e ele conseguia responder responder as perguntas com muita naturalidade. E o Ciro Gomes, ele conseguiu perceber ontem, e nós também percebemos, que existem algumas perguntas que vão ser feitas independentemente do que o Ciro Gomes estiver fazendo, independentemente do momento. Sempre essas perguntas vão ser feitas, e algumas perguntas o Ciro Gomes deu uma patinada. Primeira pergunta que vai ser feita, com toda certeza, é com relação à mudança de partidos. Ciro Gomes mudou muito de partido ao longo de toda a sua trajetória política, já ficou oscilando, foi do PSDB, depois foi para outros partidos e agora está no PDT. Isso vai ser perguntado, vai ser questionado. A Thaís Oyama fez essa pergunta, foi a primeira pergunta dela para o Ciro Gomes e foi a única boa pergunta que ela fez. Depois ela ficou falando de Venezuela, ficou enchendo o saco do Ciro Gomes e também enchendo o saco de todo mundo que estava ali e também do telespectador insistindo em uma pergunta que era irrelevante. Mas essa pergunta da conveniência partidária do Ciro Gomes vai ser perguntada futuramente. Outra pergunta a respeito do Cid Gomes e da retroescavadeira. Isso também vai ser perguntado e o Ciro Gomes vai ter que saber responder isso, porque até o final da vida política do Ciro Gomes isso vai ser questionado. Terceira pergunta, Carlos Lupe. Ciro Gomes critica muitos funcionários fantasmas do Bolsonaro e o Carlos Lupe ele também trabalhava, recebia como deputado, mas ele viajava muito por conta da sua liderança no partido. Então ele era uma espécie, podemos dizer assim, de funcionário fantasma. Então essa pergunta vai ser feita, foi feita para o Ciro Gomes no Roda Viva, ele deu uma patinada, ele não soube responder essa pergunta de um modo satisfatório, então ele precisará ficar atento a uma resposta convincente para que ele possa responder essa pergunta no futuro, porque ela vai vir e nós já percebemos isso. Outra pergunta que vai pegar no Ciro Gomes também. Ele, quando deputado federal, compareceu apenas 54% das sessões, no resto do resto do tempo ele acabou faltando, e essa é uma outra pergunta que vai pegar, e é importante que ele esteja afiado para essas 4 perguntas, porque elas vão ser feitas futuramente. Então nós conseguimos perceber esse contexto, as perguntas mais espinhosas. O bom é que o Ciro Gomes tem muito tempo até as eleições de 2022 e ele vai saber se preparar para essas respostas com toda a certeza, porque ele estava muito afiado. Ciro Gomes, você percebe que ele
quando ele vai para uma entrevista, ele se prepara. E ele se preparou para responder perguntas sobre coronavírus e economia. E na entrevista não foi tanto para esse lado que o decepcionou. Então ele sempre tentava embutir alguma coisa nesse tipo durante as perguntas, né? A Thaís Oyama ficou insistindo na pergunta da Venezuela. A Thaís Oyama, se você não sabe, ela fez aquele livro Tormenta, né? Os bastidores do governo Bolsonaro. Então ela ficou insistindo nisso. O Ciro Gomes queria mudar de assunto, queria falar sobre o coronavírus, queria discutir questões mais sérias, mas não foi tão possível assim. Ele teve um espaço, mas foi um espaço limitado. Outro ponto que é muito bom para o Ciro Gomes: deu demais audiência. Tá? Então isso é bom porque as outras emissoras de televisão da TV aberta podem convidar o Ciro Gomes para participar de seus programas, porque o Ciro Gomes esteve em o tópico, né, Roda Viva, Ciro Gomes esteve em primeiro lugar no Twitter brasileiro e em terceiro lugar no Twitter mundial. Então houve uma repercussão muito grande nas redes sociais, e esse foi o maior ibope do Roda Viva desde da reformulação do programa com a Vera Magalhães. Foi o maior ibope desde a participação do Sérgio Moro. Então Ciro Gomes é alguém que chama ibope, e isso é importante porque ele consegue ter maior espaço na TV aberta. O Ciro Gomes, ele é polêmico, ele é agressivo, e é claro que isso gera audiência, como foi o Bolsonaro nos últimos 10 anos. Só que é o seguinte: diferente do Bolsonaro, o Ciro Gomes tem conteúdo, então ele consegue falar, ele articula, ele tem ideias, ele tem planos, e isso pode trazer, além do fator entretenimento, que é a discussão, que é a briga, que é o lado explosivo dele, ele também consegue trazer bastante conteúdo relevante para a discussão. Então ele tem essa vantagem, e isso pode abrir portas para o Ciro Gomes. Então, nesses pontos, a entrevista ela foi uma entrevista muito positiva para o Ciro Gomes. Agora, falando sobre a condução da entrevista, a Vera Magalhães não soube conduzir direito a entrevista. Em muitos momentos ela ficou desconfortável com a presença do Ciro Gomes, e em alguns pontos também foi até mesmo mal educada. É claro que o Ciro Gomes estava ali num covil dos leões, tá? Porque o Ciro Gomes é alguém de esquerda, talvez de centro-esquerda, e ali estavam pessoas que têm um pensamento neoliberal, representantes do Estadão, Valor Econômico. A própria Vera Magalhães tem uma ligação com o PSDB, a Thaís Oyama era da Veja, agora está na Folha de São Paulo. Então todos eles têm uma vertente neoliberal, um pensamento liberal diferente um pouco do Ciro Gomes. Então não houve tanta abertura assim para que o Ciro Gomes pudesse falar de economia, e eram pessoas do ponto de pensamentos contrários ao Ciro Gomes, e em determinado momento a conversa ficou até mesmo um pouco mais ríspida e até quase sem educação do Ciro Gomes também com o pessoal lá. Vera Magalhães quis falar que o Ciro Gomes estava fazendo mansplaining com a Thaís Oyama, uma grande bobagem o que ela estava falando. A Thaís Oyama estava perdendo tempo do programa, ficando repetindo perguntas completamente desnecessárias, como eu falei, da Venezuela. Mas isso também é muito bom para o Ciro Gomes, esse lado explosivo. Eu já venho falando para vocês há muito tempo, desde o ano passado, que o léxico, a forma de fazer política, a forma de se conectar com o eleitor mudou completamente nos últimos 20 anos. Se até o início dos anos 2000 o padrão de política era Fernando Henrique Cardoso, o estilo Fernando Henrique Cardoso, que mostrava uma eloquência no discurso, que mostrava um distanciamento da população e por isso era admirado e votado, com o surgimento de Lula em 2002, tudo isso muda, porque muda o padrão do relacionamento eleitor e candidato. Lula mostrou que ele é uma pessoa do povo, ele conversa igual ao povo, ele consegue se fazer entender igual ao povo, é um candidato autêntico, ele fala uma linguagem do povo e por isso ele tem uma identificação muito forte. E na ausência de Lula, em 2018, o outro candidato mais autêntico acabou vencendo, no caso Bolsonaro. Bolsonaro ele tinha defeitos, Bolsonaro ele tinha erros, no caso tem erros, né, tem defeitos, mas as pessoas falavam assim, olha, apesar de tudo isso, ele é autêntico, ele fala aquilo que ele pensa, ele fala aquilo que ele quer, ele não tem um discurso bonito, não tem um discurso rebuscado, mas ele tem sinceridade. Então esse lado explosivo do Ciro Gomes mostra a sinceridade, mostra que ele não vai abaixar a cabeça para a imprensa ou coisas do tipo, e ele também tem um discurso embutido aí, um discurso inteligente. Então esse lado mais explosivo do Ciro Gomes pode passar para ele a autenticidade. Eu sei que muitas pessoas reclamam do BBB, não gostam, eu estou acompanhando o Big Brother Brasil 20, e quem está liderando, pelo menos na UOL, a enquete para... que é hoje, na verdade, o grande nome, o grande favorito para vencer o BBB hoje, é um candidato chamado Felipe Prior. E muitos dos elogios que ele recebe é justamente por ele ser autêntico, ele é sincero, ele fala o que ele pensa. Então a autenticidade é algo fundamental hoje nas eleições.
perceba, a gente pode até traçar esse paralelo com o Big Brother, tá? Podemos fazer outro vídeo explicando por quê. Talvez hoje seja o mundo da mentira, do Instagram, as pessoas querendo falar aquilo que elas não são, querendo passar uma imagem que na verdade não corresponde com a realidade. Então um candidato sincero, uma pessoa que transmite sinceridade, pode conseguir arrebanhar alguns votos, pode arrebanhar a simpatia da população. E isso o Ciro Gomes tem mostrado. Então esses são os pontos positivos. Agora falando, né, sobre outros assuntos que foram tocados. Essa entrevista já está com 10 minutos, já extrapolou o nosso tempo, mas vamos falar porque foi bem interessante, talvez a melhor entrevista do Ciro Gomes. Não sei se é a melhor, mas de fato a mais importante, porque isso vai abrir portas. Foi o teste do Ciro Gomes na televisão aberta, então mostra que ele tem repertório, ele tem um discurso e ele dá audiência, que é o mais importante de todos. Durante a sua explicação, o Ciro Gomes ele tentou se distanciar do lulopetismo e também do Bolsonaro. Em alguns pontos até mesmo tentou misturar os dois. Quando ele falou do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, que seria o ministro que seria... a pessoa que seria o economista que seria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou que ele não tem diferença alguma do Paulo Guedes. Ou seja, ele está tentando misturar, colocar Lula e Bolsonaro no mesmo balaio para justamente conseguir aquele eleitor que está insatisfeito com os dois, que não quer a volta do PT, que também ficou insatisfeito com o Bolsonaro e procura uma via alternativa. O Ciro Gomes, ele tem tentado fazer isso já há um certo tempo, ele tem falado sobre isso, ele tem 25% de um lado, 25% do outro, e vários outros candidatos vão brigar por esses restantes 50%. E ele tem tentado fazer uma frente ampla junto com Rede, junto com o PSB, até mesmo talvez com o Democratas do Rodrigo Maia, formando uma chapa ali com o Rodrigo Maia como sendo vice-presidente. Esse assunto do Democratas não foi mencionado, o Rodrigo Maia como vice-presidente foi uma das coisas que acabaram pecando ali, mas ele já falou dessa possibilidade de uma frente ampla. PDT e Democratas estão trabalhando forte no Nordeste e na capital do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, há uma parceria entre o PDT e o PSB de Márcio França, para que o Márcio França seja o candidato e vai ser o candidato do PSB juntamente com o PDT nas eleições. Então, se der certo essa parceria de PDT e outros partidos, eles conseguem fazer uma coligação muito, mas muito poderosa para 2022. E outro determinado momento da entrevista, o Ciro Gomes culpou o lulopetismo pela criação do bolsonarismo. Então é como se ele estivesse querendo falar que o lulopetismo e o bolsonarismo são praticamente irmãos. E ele tem uma condição muito, mas muito favorável, porque ele é de esquerda, mas não é petista, ele critica o PT, e ele tem uma posição que ele não é bolsonarista, então ele consegue ter um distanciamento dos dois, e fica muito difícil você arrumar qualquer ponto negativo, sem ser o temperamento explosivo do Ciro Gomes, para imputá-lo, e ficou muito claro. A mídia, os adversários, eles vão criticar Ciro Gomes, vão tentar atacá-lo não diretamente, mas sim pelos seus aliados, pelo Carlos Lupe, pelo Cid Gomes e Tabata Amaral também pode ser, mas eles vão fazer ataques indiretos no Ciro Gomes e isso ficou muito claro, porque eles não conseguem atacá-lo diretamente e o Ciro Gomes agora vai ter que ficar esperto também com relação a isso. E ele conseguiu arrumar, e eu acho que é fundamental, ele conseguiu arrumar a melhor justificativa para o seu lado explosivo. É claro que o lado explosivo passa essa tranquilidade, esse lado cangaceiro que a gente costumava falar aqui no canal, ele passa essa autenticidade que é importante, mas agora ele tem uma justificativa muito plausível, porque ele fala que ele tem que ser agressivo, porque nós só conseguiremos mudar o cenário político que nós estamos vivendo hoje sem sermos cordiais. Não adianta cordialidade com o atual cenário político que nós estamos vivendo. Então ele tem a justificativa necessária para conseguir justificar o lado explosivo que ele tem. E depois foi falado de economia, né? Criticou o teto dos gastos, criticou os juros da dívida, e nesse momento houve um ponto interessante, né? Falaram sobre juros e amortização, o rapaz lá do Valor Econômico. E aí, amigo, você quer bater de frente com o Ciro Gomes, que foi ministro da Economia do Itamar Franco, participou da criação do Plano Real? Não dá, né? Porque e ele gosta disso, porque ele sabe, ele domina o assunto, ele vai muito preparado para as entrevistas, e aí ele vai para cima do cara mesmo, e passa por cima sem dó. Então toda vez que tiver um embate econômico com o Ciro Gomes, ele vai para cima, porque é quase como se ele estivesse
estivesse esperando isso, né? Para tentar pegar a pessoa em contradição, para mostrar todo o seu preparo, para mostrar todo o seu conhecimento, a sua experiência. Então ele gosta desse tipo de embate quando fala de economia, quando tenta contrariá-lo, falar que ele está errado com os dados, ele gosta disso. E eu acho que ele estava só esperando esse momento para ir para cima do entrevistador. Agora, o que faltou, o que eu achei que acabou faltando bastante, né? Faltou o Ciro Gomes discutir mais o papel do Estado na economia. Porque nós estamos sendo bombardeados a todo momento, né? Ou pelo menos com frases de Rodrigo Maia, Arminio Fraga, sobre o papel do Estado como indutor da redução da desigualdade social e também o Estado movimentando a economia com investimento em obras públicas e investimentos em infraestrutura. E eu achei que era importante o Ciro Gomes retomar essa discussão, ou aprofundar essa discussão, ser mais categórico nessa discussão, para de fato nós começarmos a discutir a política econômica. Mas ele não fez isso, ele talvez não tenha tido espaço para isso, porque foi uma entrevista com muitas perguntas repetidas, então ele não teve espaço, talvez ele também não soube conduzir as suas respostas para esse momento. Então isso ficou um pouco decepcionante. Eu acreditava que ele poderia tocar nesses pontos, que seriam pontos interessantes para nós discutirmos politicamente essa pauta econômica. Outros pontos aqui, ele não concorda com o impeachment, né? Porque ele falou que o impeachment não é um remédio para governos ruins e também não há um ambiente para impeachment. Ele falou que o PDT é o partido que mais filia jovens hoje no país, então isso é muito bom, é positivo para ele também. Isso porque mostra que o discurso do Ciro Gomes tem sido um discurso muito aderente à população mais jovem, então essa nova esquerda está se aliando ao Ciro Gomes, então isso é bem importante. Ou algo que pegou bastante com relação ao discurso do Ciro Gomes, que ele também vai ter que explicar, mas ele já está com uma resposta muito bem dada. Ele falou antigamente, né, em tempos atrás, que o dólar alto era bom, que esse câmbio iria estimular a economia. E esse foi um ponto perguntado para ele. Só que ele falou assim, olha, mas não adianta, né, porque nós estamos tendo uma estagnação e por conta dessa estagnação nós estamos tendo inflação. Então não adianta o câmbio baixo porque nós estamos tendo inflação do mesmo jeito por conta da nossa estagnação. Nós estamos passando por uma desindustrialização. Então se nós tivéssemos feito a tarefa de casa, se nós estivéssemos industrializados, se nós estivéssemos com a nossa indústria bem aquecida, o dólar alto seria ótimo. No caso, porque nós iríamos exportar muita coisa, mas no caso nós não conseguimos fazer isso porque estamos numa situação bastante... enfim, nós não temos as indústrias necessárias. Tá? Eu achei que essa foi a entrevista do Ciro Gomes, os pontos que eu gostaria de comentar. Eu achei que foi boa a entrevista dele, não boa, mas foi boa para o Ciro Gomes. Eu achei que faltou esses pontinhos que eu gostaria que ele tivesse falado, principalmente desse debate econômico, isso não foi feito. Mas ele conseguiu perceber quais são as perguntas que vão cutucá-lo, quais são as perguntas que mais vão encher o saco dele daqui pra frente. E é bom que ele esteja afiado, como o Bolsonaro esteja afiado para responder as perguntas sobre machismo, sobre homofobia, essas coisas que foram muito debatidas, muito perguntadas para Bolsonaro durante toda a sua carreira, durante toda a campanha eleitoral até o episódio da facada. Então é um laboratório que o Ciro Gomes tem feito. Se eu tivesse lá, talvez eu tivesse feito outras perguntas, queria fazer sobre Rodrigo Maia, queria saber qual que é o projeto da esquerda, queria saber de fato essa discussão econômica, isso não foi feito. Mas eu gostei, e o que vocês acharam da entrevista do Ciro Gomes? Se você não viu, o link vai estar aqui na descrição. Eu estou tentando dar uma enroladinha aqui para saber se ainda tem mais algum outro ponto que eu gostaria de falar, para não ter que voltar aqui para falar sobre o Ciro Gomes, né, no Roda Viva futuramente. Outra coisa que eu tenho sentido o Ciro já muito seguro nas entrevistas, né? Ele já conseguiu atingir um patamar que ele pode muito bem falar, não, próxima entrevista, ele está seguro, como se ele não tivesse nem aí. Eu acho isso importante. Não, próxima pergunta, não precisa ficar baixando a cabeça para jornalista, ficar chovendo no molhado. Então, ele falou esse momento da Venezuela para Thaís Oyama, e depois na Tabata Amaral, ele respondeu a questão da Tabata Amaral, depois podou e falou, próxima pergunta, para não ter que ficar respondendo a mesma coisa de Tabata Amaral que ele já respondeu várias vezes. E esse é um vídeo interessante que eu gostaria de fazer, porque eu acho que esse rompimento com a Tabata Amaral que o Ciro Gomes fez o favorece junto ao eleitor petista.
Eu acho que isso causa uma certa simpatia do Ciro Gomes como eleitor petista, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Gostaria de ouvir o que você achou da entrevista do Ciro Gomes. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você quiser também marque, compartilhe no perfil do Ciro Gomes lá no Twitter. Vamos ver, quem sabe eu consiga fazer uma entrevista com ele. É difícil fazer entrevistas, mas não é impossível. Vamos ver, se vocês divulgarem esse vídeo lá, copiem aqui o link e colhem lá no Twitter do Ciro Gomes. Vai que ele me nota e tenta me chamar para eu entrevistá-lo. Quem sabe, né? Não custa tentarmos. Então, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o comentário, me siga nas outras redes sociais. Lá na rede do Twitter, né, que eu já falei o nome, não faz mais diferença agora, é @profileooficial, e no Instagram é canal Profileo.